E aí, tia? E aí, tudo bem? Aqui tudo bem. Aqui está tudo quente. Aí está tudo quente? Por que aí está tudo quente? Porque eu sou quente. E como você gosta de ser chamado? De foguinho. De foguinho? Sim. E... Algum problema? Te Não, esquenta? não. Por que esse foguinho? Me conta. Por que você escolheu esse nome? Porque combina mais com a minha vibração. Combina mais com a proposta pela qual eu me coloco, pela qual eu me satisfaço e pela qual me dá potência e tesão pela vida. E por que você se chama como se chama? Deve ser pelo mesmo motivo. Será? Não sei, a gente vem para cá sem lembrar de algumas coisas, então vou escolher a interpretação que me dá mais potência de vida. Que bom. A gente veio falar sobre Exu Mirim, né? Sim. Interessante o pedido interno sobre a interação da faixa da própria protoforma Exu. O que significa algo novo, inocente? O que significa algo novo, inocente? O que significa a ignorância que os espíritas falam? Banco de dados vazio. Ou cheio, porém com um sistema de decodificação sem caminhos ainda. Né? Sim, pode ser, sim. É isso. É a protoforma da própria existência, sem a conotação interpretativa sobre filtros. E por isso que combina um pouco mais comigo. E com a própria expressão, do próprio condicionamento, dentro dessa faixa chamada Umbanda, que ecoa diante da eternidade sobre um contexto das civilizações que chegam a esse estágio da própria consciência. E qual a diferença dessa frequência vibracional, então, para o Exu? Porque o Exu também é protoforma da existência, não? Mas a gente é como se o buraco estivesse mais embaixo. E qual O que é... acontece quando uma criança chega no ambiente? Depende da criança. A pessoa chatinha. É porque tem criança chata. Então, Mas normalmente quando uma criança chega no ambiente, o deixa, ambiente fica mais deixa o seu leve. senso, isso, deixa o seu senso crítico de lado, por favor. Sim, normalmente quando a criança chega no ambiente, o ambiente fica mais leve. Pois é, nós estamos dentro da faixa e não como individualidade, apenas diante do nome, sobre o mesmo contexto, estamos um pouco abaixo da própria sistematização, da própria condensação dessa mesma protoforma. É como se você tivesse a protoforma e você tivesse estágios. E o nosso é o mais baixo. Mais baixo no Às vezes sentido você está de... na roda. O que quer dizer É mais baixo? mais baixo, como se a gente estivesse sustentando energeticamente. Não num processo sistêmico, como eu, Foguinho, coloco a sustentação de um trabalho sobre um Exu. Não. Eu estou falando do próprio sistema do manifesto. Sobre o que está mais puro, está menos filtrado, está
antes. Nesse caso, como olhamos em um contexto tridimensional, mais embaixo. Em um contexto bidimensional atrás. Entende, tia? E qual é a relação dessa plataforma da existência na frequência vibracional Exu-Mirim e a emanação da alma? A alma está atrás. É um pulsar natural sobre um contexto da própria existência. Aí o espírito do todo, o macrocosmo, se expressa através do mental, do manifesto. Exu-Mirim está dentro do mesmo sistema, um pouco depois do que vocês denominam como elementais. E aí vem a faixa dos elementais, vem a plataforma Exuzinho, Foguinho, Mirinzinho, e aí vem a sustentação do menino do carro barulhento. E aí vem desse jeito, bonitinho, não é? E qual a relação da faixa, então, frequencial de Exu-Mirim e da intenção? A intenção é o mesmo pulso, que é condensada antes da realidade, né? E aí ela vem dentro, nunca em contato com essa realidade, mas vem como uma expansão, igual quando você pega a bolinha de sabão e assopra. Só que a intenção nunca explode, né? Que a intenção é uma energia que sustenta o próprio manifesto, mas ela não explode, ela só infla. E o desinflar dessa intenção, que é a decodificação sobre o que é montado, né, nessa ilusão que a gente chama de realidade de consenso macroscópica. Tá entendendo? É como se você tivesse uma bexiga. E aí você assopra a bexiga. Só que o ar da bexiga não vai sair pelo mesmo ponto que você assopra. E a única forma da bexiga diminuir de tamanho é essa compressão da intenção se transmutar na expressão da matéria, do manifesto, do fato e do ato. Tá entendendo? Sim, é É bem como... profundo, mas a gente tenta explicar de um jeito fofinho, né? Da nossa maneira. Mais Sim, simples, né? sim, então a intenção, ela vai gerar um inspirar É, e e interagir o com... expirar é exatamente o manifesto em si. É por isso que vocês, normalmente, os filósofos falavam que você expira 95% e inspira 5%, porque você é influenciado pelo seu derredor, pelo seu ambiente, né? O papo é muito bom, mas o menino não tem muita energia para sustentar o foguinho. Não Tem que se tem, acostumar. mas é por isso Não. então a essência seria o pontinho no meio e a intenção seria o círculo do fogo, o círculo que emana o círculo não, o triângulozinho para cima. A essência é como não tem o átomo. Quando você divide o átomo, você gera uma reação em cadeia, não é? E se Sim, as pessoas ainda não têm o controle para ter a manipulação da divisão e das matérias elementares para ter a energia limitada, não é? sim. A essência é a divisão da realidade do não real. O real é a essência. E ela tem energia ilimitada, falando em termos práticos da física. Eu sei que isso ninguém fala, mas a gente está brincando, né? Mas ela tem energia limitada porque ela não está separada do todo.
certo? Mas aí ela Toda, está no ponto do real e do irreal. Porque o todo não é real. Porque se é real, você já limita. é porque ela está antes da Está exatamente no inspiração, ponto, na ponta da expiração. curva. Né? Está no ponto lá da curva. Tá derrapando com o carro. Se o motorista perder o controle, o bicho pega. Então ela está bem ali, ó, no X. Ó, agora é o X. É a essência. Chegou no X é a essência. É por isso que a alma, né, o pulso da alma sobre o próprio espírito, dentro desse contexto essencial, quando chega no X, se divide. E se não se dividisse, ia gerar um colapso sistêmico no macrocosmo. Mas aí ela se divide e vai viver outras curvas de probabilidade. Exatamente, dentro de um consenso sistêmico dividido, não perdendo o processo de individualização, mas não mostrando essa necessidade sobre qualquer manifesto. Então vira uma opção. Mas é como o Marabô nos diz, né? Não precisa. Não precisa estudar isso por enquanto. Estamos apenas introduzindo ideias e maneiras, e é como fosse um quebra-cabeça. E a gente está montando. Está no comecinho ainda. Está montando, e aí quando a gente olhar para o quebra-cabeça, tudo vai fazer um sentido diferente, e nesse sentido diferente a gente vai conseguir estabelecer conexões e mapas sistêmicos que vão nos ajudar a trabalhar em nós mesmos ou nos outros sobre um mapa que vai imantar o próprio planeta. Muito bom. E Muito aí a gente vai bom. poder... Quando eu falo a gente, eu falo todos, independente de mestres, tutores e processos. Eu falo a gente como seres. E assim a gente vai brincar diferente. Diferente como? Vamos pensar duas crianças. Você tem uma criança porrezinho, filha da putinha, egoísta, que quer brinquedo caro. E aí você tem a outra criança que já você nota um processo de estabilidade e serenidade diferente. Eu falo assim porque eu já sou mais velhinho, tá? Eu venho como foguinho, mas é como se eu tivesse umas 13 eras cósmicas. Você está conservado. Entende? Eu tenho 13 eras cósmicas e você tem suas eras cósmicas terráqueas, né? Sim. Os círculos. Né? Então, assim, esse menininho vai pegar a pedrinha e aquela pedrinha, 3 pedrinhas vão virar um campo de futebol e aqui vai estar nas arquibancadas e a torcida do Flamengo, vamos falar assim? Não, do Galo, torcida do Galo. Entendi. Galocura, é a galocura. Aí a torcida do Galo vai estar lá enaltecendo aquela imaginação brilhante. E o outro menino vai estar fazendo birra porque não tem um carrinho, tampouco os jogadores de futebol de botão. É isso vai mudar. Se é que eu fui bem profundo. Mas isso vai mudar, porque esses dois meninos já coexistem no sistema. Mas qual é a maioria? A maioria... Não estou falando para você cagar a regra, só expõe a sua opinião, sem ser verdade. Não, eu estava olhando as probabilidades, é porque tem muito lugar, nos lugares mais simples, onde os meninos ainda brincam bastante com esses brinquedos de criar mundos a partir de coisas bastante simples. Mas a maioria urbana é a maioria do menino que fica dando birra. Não estou falando do menino, estou falando do ser humano, tá? Menino como ser humano. Assim como então a absoluta maioria. Exatamente. Então olhar para mim como menininho, esse foguinho, a minha falta de respeito é uma enorme irresponsabilidade e desrespeito consigo mesmo. E olhar para você como uma pessoa com uma certa idade diante das faculdades que se propôs
a viver e sobre qualquer outra pessoa que viveu outras faculdades durante a vida, também é um erro enorme. Mas, diante das percepções e período de época e tempo, é perfeito. Mas estamos aqui brincando de estabelecer novas conexões diante de novas sinapses nesse grande cérebro que se chama Terra. Sim, mas tem razão, a grande maioria são os birrentos. Exatamente. E a gente está fazendo meios, né, tentando, né, brincando, de construir meios de ter mais pessoas brincando com pedrinhas e construindo mundos. Isso eu gostei. Quando você brinca com pedrinhas, você constrói mundos. Sim. Quando você consome jogadores de botão do externo, você produz dejetos. Sim, para fazer o Eu acho joguinho. bom. Fazer o joguinho de RPG tradicional. Era só umas folhinhas de papel e uns dadinhos. Você construía todo mundo com vários personagens, tudo. O dadinho Pois era é. só para dar o elemento da Estamos fazendo os aleatoriedade. dadinhos. Então, sinta-se privilegiada de si mesmo diante da sua oportunidade que você se deu a ser você mesma, construindo dadinhos nesse planeta. E qualquer outra ferramenta ou processo de autoexperimentação diante da experiência da vida é um presente em si. Independente dos coadjuvantes da existência serem chatos ou não. Eu estou falando isso direcionando a você, mas eu poderia direcionar as mesmas palavras a qualquer pessoa que nos ouve, qualquer indagador ou questionador de si mesmo chegando a esse estágio, me ouvindo e me dando a oportunidade de interagir energeticamente a eles. Exuzinho folgado, né? Isso, meu bem. Nas próximas vezes ele vai estar mais acostumado com a minha energia. Gostou? Gostou das minhas brincadeiras? Gostei dos spoilers também. Ah, sim, tava precisando, já tava gerando contração. Pois é. Muito bem. Beijinho. Gratidão.